Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 685 Juízo final. Aguente mais um pouco. Long Tiandi cerrou os punhos ao sentir o poder majestoso em seu corpo, e sua mente se acalmou gradualmente. A proeza de batalha de Fan Xingjian é equivalente a cerca de 30 a 50 formações de porta-aviões. Ele pode voar a mais de 100 vezes a velocidade do som e pode levantar objetos físicos que pesam mais de 10 milhões de toneladas. E não vai demorar muito para eu atingir esse nível de poder, ou mesmo ultrapassá-lo. Pensando nisso, uma pitada de confiança brilhou nos olhos de Long Tiandi. Durante o período em que Fan Xingjian estava treinando, Long Tiandi obteve uma estimativa aproximada das habilidades de Fan Xingjian. O próprio Long Tiandi também se beneficiou muito durante esse período de treinamento. Além disso, Long Tiandi sentiu que o que Fan Xingjian estava fazendo agora era extremamente tolo. E pensar que ele está pensando em mudar o ambiente do mundo sozinho. O desprezo nos olhos de Long Tiandi ficou ainda mais intenso. Quando seus poderes estiverem completamente esgotados e você estiver no fosso, será a hora de eu fazer minha jogada. A humilhação que senti naquele dia. Vou retribuir 10 vezes ou até 100 vezes mais. Na sala do escritório, o ar quente enchia todo o ambiente. 3 grandes belezas, Suzu, Fan Xingyu e Zhao Yuting, estavam reunidas aqui. Eles olharam pela janela para as infinitas planícies de neve, bem como para as muitas ondas de luz. Eles foram colocados aqui para Fan Xingjian observar os efeitos que as ondas de luz tiveram nos terráqueos. Ele poderia então fazer os ajustes necessários para que não houvesse implicações prejudiciais. Afinal, ele estava apenas dando uma arma à humanidade. Ele não estava tentando matar toda a humanidade. As correntes e redes elétricas ainda estavam ativas em todo o edifício. Fan Xingjian também pegou uma grande quantidade de comida para garantir a sobrevivência dos 3. Suzu até pegou o telefone e continuou a transmissão ao vivo. Fan Xingjian não a impediu. Como ele não se importava mais com o apoio e a cooperação dos terráqueos, eles não teriam efeito sobre ele, e não importava se a transmissão ao vivo continuasse. Neste momento, inúmeras pessoas de todo o mundo voltaram sua atenção para o Polo Sul. Oh, Deus! O que ele está fazendo? É o dia do juízo final aqui. Ele vai destruir a Terra. Deus nos salve. Simultaneamente, a câmera foi voltada para o céu. Houve sons sibilantes à distância quando 12 aeronaves de combate supersônicas cortaram o céu e voaram em direção ao prédio que estava suspenso no ar. Mate ele. Livrem-se deste demônio. Vendo que as 12 aeronaves de combate estavam sobrevoando, pessoas de todo o mundo tiveram uma grande esperança enchendo seus olhos. No entanto, quando se deparou com as aeronaves de combate que se aproximavam, Fan Xingjian apenas lançou um olhar em sua direção e feixes de luz branca dispararam de seus olhos. Os feixes cortaram o céu e cortaram todas as 12 aeronaves de combate, transformando-as em 12 bolas de fogo que pousaram nas planícies de gelo. Caramba! Aviões de combate supersônicos não são páreo para ele. Que tal mísseis guiados? Acerte-o com mísseis balísticos intercontinentais. 5 minutos depois, 80 mísseis balísticos intercontinentais voaram no ar acima do Polo Sul, cada um deles com uma velocidade superior a Mach 2. Eram explosivos a ar combustível que poderiam destruir a área com um alcance de várias centenas de metros. Nunca antes na história da humanidade algo assim aconteceu antes, onde 80 mísseis guiados foram todos direcionados para um alvo. A proeza coletiva poderia destruir uma cidade inteira. No entanto, isso não aconteceu. A luz da espada jorrou no espaço vazio e 80 bolas de chamas brilharam no céu como um grande número de fogos de artifício que foram lançados. Todos os mísseis foram interceptados por Fan Xingjian. Depois disso, houve explosões sem fim. China, Estados Unidos, Rússia, França e muitos países lançaram um número incontável de mísseis guiados e mísseis balísticos intercontinentais em direção a Fan Xingjian. Não havia apenas explosivos de ar combustível, mas também bombas eletromagnéticas recém-criadas. Com base em nossa pesquisa,
Fan Xingjian está constantemente emitindo algo semelhante a ondas eletromagnéticas. Ele é como um supercomputador, e as mais novas armas EMP-1 devem ser capazes de se opor a esse poder invisível dele. Mais de 100 mísseis guiados EMP foram lançados no ar acima do Polo Sul, voando em direção ao prédio da Fantian Corporation. Fan Xingjian agarrou o espaço, e sua violenta força de espada rasgou o céu e se dirigiu para os mísseis guiados. No entanto, no momento seguinte, seu olhar se estreitou ligeiramente. Oh! Muitos mísseis guiados por EMP explodiram instantaneamente e poderosos pulsos eletromagnéticos explodiram, colidindo contra a vontade marcial de Fan Xingjian. Eles até mostraram alguns sinais de negar a vontade marcial de Fan Xingjian. No entanto, no instante seguinte, Fan Xingjian reagiu. Pensar que eles são capazes de se opor a 0,0% dos meus poderes. A vontade marcial é realmente um tipo de onda eletromagnética. Simultaneamente, Fan Xingjian dobrou seu poder exercido e, um por um, os mísseis balísticos intercontinentais foram parados a 10 quilômetros de distância. Todos os humanos em todo o mundo estavam assistindo essas cenas na transmissão ao vivo. Eles viram como mais e mais mísseis balísticos intercontinentais foram lançados em direção a Fan Xingjian, mas todos foram parados a 10 quilômetros de distância, transformando-se em muitas enormes bolas de fogo e se espalhando no céu. Até as planícies de gelo do Polo Sul continuaram tremendo em meio às tremendas explosões. Incontáveis camadas de gelo estavam sendo quebradas e derretidas. Vendo como os ataques dos militares não conseguiram fazer nada contra Fan Xingjian, uma pitada de desespero apareceu nos olhos dos inúmeros humanos. Nesse momento, outros 3 mísseis balísticos intercontinentais foram lançados. Desta vez, eles ainda foram parados a 10 quilômetros de distância. No entanto, eles não foram esmagados por Fan Xingjian. Foi porque antes que Fan Xingjian fizesse qualquer coisa, eles já haviam detonado. Bom bom bom. Em meio a sons surpreendentes de explosões, uma alta temperatura de vários milhões de graus Celsius se espalhou. Ondas eletromagnéticas intensas sacudiram o céu e uma grande área de luz branca brilhou. Mísseis nucleares, as armas definitivas da humanidade, foram usados sem se preocupar com as consequências neste momento. Ao usar mísseis nucleares em tal situação, uma grande área das planícies de gelo do Polo Sul provavelmente entraria em colapso ou derreteria. Isso pode fazer com que o nível do mar em todo o mundo suba, possivelmente levando a desastres como tsunamis, tornados e terremotos. No entanto, as forças militares da humanidade continuaram com isso. Depois de calcular para reduzir o dano ao nível mais baixo, eles lançaram 3 mísseis nucleares cuidadosamente selecionados após grande consideração. No entanto, Fan Xingjian já podia suportar explosões nucleares quando estava no nível 29, sem falar no fato de que agora estava no nível 31 e no segundo nível do nível divino. Assim que as ondas de calor, energias de luz, radiações e ondas eletromagnéticas das explosões nucleares estavam prestes a irradiar, uma mão enorme agarrou a bola de fogo inteira em sua palma. A parte superior do corpo de Fan Xingjian, que tinha vários 10.000 zangues de altura, estava situada no céu acima do Polo Sul, aparentemente capaz de suportar todo o céu. Com um aperto suave, a bola de fogo formada pelas explosões nucleares se transformou em muitas faíscas de fogo, espalhando-se no ar. Vendo esta cena, o verdadeiro desespero apareceu nos rostos dos incontáveis membros da humanidade. O poder que Fan Xingjian demonstrou neste momento era aparentemente infinito e imensurável. Eles não conseguiam nem pensar em nenhum outro meio de resistir a isso. Está tudo acabado para nós. Este demônio. Deus, você abandonou a humanidade? Mesmo os mísseis nucleares não têm nenhum efeito. Que outras armas nós temos? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 686. Retaliação. O desespero tomou conta de centenas de milhões de pessoas. Fan Xingjian retirou sua vontade marcial e mais uma vez ficou no céu em seu corpo físico. Na transmissão ao vivo,
Apenas uma vaga silhueta pôde ser vista. Durante as horas que se seguiram, as forças militares da Terra continuaram a demonstrar um grande número de armas. Todos os tipos de mísseis balísticos intercontinentais, aviões não tripulados, explosões aéreas e até armas de satélite continuaram bombardeando em direção ao Polo Sul, mas nenhum deles poderia fazer nada contra Fan Xingjian. Neste momento em que quase todos estavam em grande desespero, 4 figuras apareceram de repente ao lado de Fan Xingjian. O mundo inteiro pareceu desacelerar os olhos dessas 4 pessoas. As 4 pessoas que vieram antes de Fan Xingjian foram Zhou Peng, que tinha psicocinese e estava com os militares, o homem de rosto cheio de cicatrizes com o poder das chamas que estava com a grande seita radiante, Professor Qian, que tinha algo semelhante a habilidades precognitivas, e Xi Shen, que tinha controle sobre o tempo e as habilidades de aceleração. Durante o período recente, como Fan Xingjian continuou a aumentar a emissão de partículas de éter, as habilidades dessas 4 pessoas aumentaram tremendamente. O professor Qian havia estabelecido contato entre eles, e os 4 estavam agora na mesma posição, jurando matar Fan Xingjian e salvar o mundo. Claro, eles não sabiam que Fan Xingjian não destruiria o mundo. Pelo contrário, Fan Xingjian estava dando à humanidade poderes extraordinários, bem como a oportunidade de superar Deus. Xi Shen olhou para Fan Xingjian com um semblante ligeiramente pálido, mas espirituoso. Ele estava cheio de espírito de luta. Excelente. Minha aceleração de tempo superou a reação dele. Mas não sei quanto tempo vai durar. Vocês devem se apressar. Sob o reforço da habilidade de Xi Shen, os 4 pareciam estar em um estado em que o tempo estava parado. Cada folha de grama e árvore parecia imóvel. Zhou Peng colocou as mãos em volta do peito e usou sua psicocinese em Xi Shen, no professor Qian e em si mesmo, permitindo que os 3 flutuassem diante de Fan Xingjian. Vendo como Fan Xingjian estava imóvel, o homem de rosto cheio de cicatrizes riu e disse: "O que estamos esperando então?" Enquanto ele falava, as asas flamejantes em suas costas se condensaram em inúmeras chamas de plasma, perfurando em direção a Fan Xingjian. Naquele instante, inúmeras chamas ardentes envolveram Fan Xingjian completamente. Eles então se condensaram ao redor do corpo de Fan Xingjian, e foi somente depois que a habilidade de aceleração do tempo de Xi Shen desapareceu que o efeito das chamas foi desencadeado de forma explosiva. O homem de rosto cheio de cicatrizes sorriu loucamente enquanto atacava. Chamas ofuscantes continuaram se acumulando e suas proezas ficaram cada vez mais violentas. No entanto, naquele momento, a voz do professor Qian soou nos corações dos 3 homens. Tudo bem, não se concentre apenas em atacar. Há um limite para a habilidade de Xi Shen. Ele não pode sustentar por muito tempo quando está reforçando todos os 4 de nós simultaneamente com sua habilidade. Se a habilidade de aceleração do tempo de Xi Shen fosse usada apenas nele mesmo, ele não sentiria nenhum fardo. No entanto, se ele aplicasse em outra pessoa, o fardo aumentaria tremendamente. Além disso, ele precisaria tocar a outra parte para aplicar a habilidade nela. Além de suas habilidades precognitivas através de seus sonhos, o professor Qian também possuía a habilidade de se comunicar mentalmente. Portanto, o plano que os 4 homens tinham era muito simples. Zhou Peng continuaria atacando Fan Xingjian enquanto Xi Shen ficaria encarregado da aceleração do tempo. Antes que Xi Shen atingisse seu limite, o homem de rosto cheio de cicatrizes se encarregaria de transportar Xi Shen, levando ele e o professor Qian a várias dezenas de quilômetros de distância. Xi Shen então aceleraria o tempo para se recuperar e descansar. Após o intervalo, ele aplicaria aceleração de tempo no homem com o rosto cheio de cicatrizes e, em seguida, correria de volta para aplicar a aceleração de tempo em Zhou Peng. O processo continuaria se repetindo, permitindo que Zhou Peng, sob o efeito da aceleração do tempo, atacasse Fan Xingjian, que seria incapaz de retaliar. O professor Qian, por outro lado, usaria a comunicação mental para gerenciar e coordenar sua operação. Portanto, o principal atacante nesta batalha foi Zhou Peng, que tinha psicocinese.
O homem de rosto marcado sorriu cruelmente para Fan Xingjian, que estava submerso em chamas. Ele disse friamente: "Você saiu fácil." Então, no momento seguinte, ele agarrou o professor Qian e Xixen, voando rapidamente. Do começo ao fim, Zhou Peng continuou com as mãos em volta do peito enquanto olhava para Fan Xingjian com arrogância. Depois de experimentar uma rápida melhora em suas habilidades por mais de 10 dias, sua psicocinese tornou-se incrivelmente forte. Atualmente, ele até sentiu muitas compreensões sobre as artes da espada aparecerem em sua mente, permitindo que ele ganhasse uma força de corte aterrorizante em sua psicocinese. Na verdade, isso ocorreu porque Zhou Peng absorveu algumas informações sobre Fan Xingjian junto com as partículas de éter. No entanto, Zhou Peng estava claramente inconsciente de tudo isso e só pensava que era porque ele tinha um talento excepcional e que suas habilidades haviam melhorado tremendamente. Há 5 dias, ele já conseguiu esmagar um tanque com um dedo e erguer um porta-aviões de 80.000 toneladas com uma só mão. No entanto, este não era o seu poder total. Olhando para o homem de rosto cheio de cicatrizes e os outros, Zhou Peng girou o pescoço, mas não moveu as mãos ou os pés. Ondas de forte poder apareceram no céu, trazendo camadas de ondulações que se acumulavam e se espalhando em direção a Fan Xingjian. Bum 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 bum. Muitos punhos sem forma apareceram por trás das costas de Zhou Peng, fazendo-o parecer o Guanyin de 1000 braços. Os punhos então se chocaram contra Fan Xingjian. O poder de cada punho era superior a várias dezenas de milhares de toneladas. As várias centenas de socos foram lançados em um piscar de olhos, e a força explosiva foi como mais de 10 milhões de toneladas de energia esmagando. Quão assustador foi isso! No entanto, este não foi o fim. Poderes violentos continuaram aparecendo por trás de Zhou Peng. Ele era como uma máquina ininterrupta, atacando incessantemente Fan Xingjian. HMPH, eu queria derrotá-lo de forma justa depois que minhas habilidades ficaram mais fortes, mas pensar que você quer fazer algo tão tolo quanto destruir a Terra. Não tenho escolha a não ser unir forças com o resto deles para matá-lo. Sentindo a conveniência trazida pela aceleração do tempo, os olhos de Zhou Peng se estreitaram ligeiramente. Mas a habilidade de aceleração do tempo é realmente muito desafiadora. Mesmo com as habilidades de Fan Xingjian, ele está condenado quando recebe passivamente meus ataques sem se mover. Esse Xixen definitivamente encontrará uma chance de se livrar dele. Depois de atacar por 10 minutos, o ar ao redor pareceu tremer levemente. Parecia que o tempo ia voltar a fluir. A voz do professor Qian soou na mente de Zhou Peng. Esteja preparado para estar totalmente em guarda. A aceleração do tempo de Xixin vai acabar. Ele entrará no estado de aceleração do tempo sozinho para descansar e precisará de 0,1 segundo. Aguente firme. Zhou Peng parou seus ataques e camadas de campos de força de psicocinese envolveram seu corpo. Embora ele soubesse que provavelmente ainda era um ponto mais fraco em comparação com Fan Xingjian, ele havia lançado vários 10.000 socos em Fan Xingjian antes. O poder seria capaz de esmagar até mesmo uma ilha inteira. Zhou Peng sentiu que mesmo que Fan Xingjian não morresse, ele ficaria gravemente ferido. Afinal, seus ataques não eram como explosões nucleares que dependiam de altas temperaturas e ondas de impacto. A área de ataque para uma explosão nuclear estava muito dispersa. Pelo contrário, os socos de Zhou Peng estavam todos concentrados em destruir o corpo físico de Fan Xingjian. Os ataques de 10 minutos que ele fez ultrapassaram em muito a proeza das explosões nucleares que o governo detonou anteriormente. A razão pela qual ele havia sido escolhido como atacante principal era, afinal, porque ele era o único com a maior proeza de dano entre os 4. Então, em tal situação, Zhou Peng sentiu que era muito simples para ele se defender dos ataques de Fan Xingjian por 0,1 segundo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 687, deplorável no momento seguinte. O fluxo do tempo voltou e todos puderam ver apenas incontáveis correntes de ar e chamas envolvendo o corpo de Fan Xingjian. Além disso,
Mais uma pessoa apareceu de repente diante de Fang Xingjian. No entanto, este tempo foi muito curto. Em apenas 0,1 segundos, o tempo voltou a parar novamente. Zhou Peng levantou a cabeça e viu que o homem de rosto cheio de cicatrizes havia agarrado Xi Shen e apareceu ao lado dele. Quando ele olhou para Fang Xingjian, Zhou Peng só viu as inúmeras camadas de correntes de ar congeladas e chamas que cobriam Fang Xingjian. Xi Shen olhou para Fang Xingjian com ansiedade e dúvida. Ele então disse, isso não está certo. Ele tinha imunidade contra minha habilidade anteriormente. Ele deveria ser capaz de reagir em 0,1 segundo. Por que ele não fez nada? O homem de rosto cheio de cicatrizes sorriu friamente. Isso significa que nossos ataques são eficazes. Ele foi gravemente ferido e não tem como retaliar. No entanto, Xi Shen continuou se sentindo inquieto. Em meio às camadas de correntes de ar e chamas que se acumulavam, ele pareceu sentir um par de olhos olhando friamente em sua direção, como se estivesse observando um bando de formigas brincando. Zhou Peng balançou a cabeça e disse, não se desespere. Depois de 10 minutos de ataques de mim, até 10 porta-aviões seriam esmagados. Nem mesmo Fang Xingjian seria capaz de afastá-los facilmente. Dizendo isso, os lábios de Zhou Peng se curvaram em um sorriso astuto. Além disso, ele ainda precisa liberar poder para mudar o campo magnético da Terra. Isso o deixa muito ocupado para lidar com outras coisas. Enquanto ele falava, inúmeros fluxos de poder mais uma vez se chocaram contra o corpo de Fang Xingjian. O homem de rosto marcado também riu friamente e enviou mais de 1000 correntes de chamas voando em direção a Fang Xingjian enquanto trazia Xi Shen enquanto ele voava para longe. No entanto, desta vez, o homem de rosto cheio de cicatrizes voou apenas alguns quilômetros quando o professor Qian gritou para pedir que ele parasse. Espere um minuto. Há um jovem no topo do prédio da Fantian Corporation. Ele também deve ajudar nesta batalha. Traga-o junto. O homem de rosto cheio de cicatrizes franziu a testa. Existe necessidade disso? Fang Xingjian já é incapaz de retaliar. É apenas uma questão de tempo para ele morrer. No entanto, o professor Qian decidiu confiar em sua capacidade pré-cognitiva e insistiu. Traga-o. O homem de rosto cheio de cicatrizes balançou a cabeça. No entanto, ele ainda voou até o topo do prédio da Fantian Corporation e logo encontrou Long Tiandi. Não parece nada de especial. Xi Shen se aproximou e deu um tapinha nos ombros de Long Tiandi. O olhar do último se moveu e se voltou para o homem de rosto cheio de cicatrizes e Xi Shen. Com os sentidos sobre-humanos de Long Tiandi que seus excelentes atributos físicos lhe deram, ele imediatamente percebeu que algo não estava certo. Em menos de meio segundo depois de recuperar os sentidos, Long Tiandi moveu seu corpo, avançando direto para o homem de rosto cheio de cicatrizes com uma força explosiva. Long Tiandi estendeu a mão e agarrou o homem de rosto cheio de cicatrizes pelo pescoço. Você está cortejando a morte. O homem de rosto cheio de cicatrizes gritou furiosamente e enviou correntes de chamas para envolver o corpo de Long Tiandi completamente. No entanto, depois que as chamas se dissiparam e suas roupas foram incineradas em cinzas, Long Tiandi apareceu ileso diante dos outros dois homens. Muito fraco. Long Tiandi apenas apertou sua mão levemente, e o homem de rosto marcado sentiu como se todo o seu corpo tivesse desmoronado, incapaz de reunir a menor força. No entanto, no momento seguinte, o efeito de aceleração do tempo em Long Tiandi continuou enfraquecendo, e ele só pôde observar Xi Shen se aproximar dele e falar toda uma série de palavras em alta velocidade. Xi Shen poderia ajustar a força da habilidade de aceleração do tempo para quem ele aplicasse a habilidade. Isso fez com que o cérebro de Long Tiandi fosse capaz de reagir, mas seu corpo não conseguiu acompanhar. Então, você entendeu agora. Vamos unir forças para matar Fang Xingjian e salvar a Terra. Depois de explicar tudo, Xi Shen restaurou a aceleração do tempo no corpo de Long Tiandi. O último ficou atordoado por um momento antes de sentir as inúmeras palavras entrarem instantaneamente em sua mente. No entanto, após este breve momento,
Long Tiandi colocou o homem de rosto cheio de cicatrizes no chão. Com um movimento, ele pisou no ar e avançou em direção a Fan Xingjian, que estava no ar. Long Tiandi era como uma espada afiada que poderia destruir tudo em seu caminho. Trazendo uma força esmagadora, ele esmagou camadas de correntes de ar com um único soco e então acertou seu punho ferozmente na figura de Fan Xingjian. Ele então desferiu socos e chutes na direção de Fan Xingjian descontroladamente. Mate ele. Contanto que eu mate. Com minhas proezas de batalha, eu serei invencível. Quando isso acontecer, vou matar aquele cara que pode acelerar o tempo. Não haverá ninguém no mundo que será capaz de me parar então. Eu, Long Tiandi, me tornarei o mais forte do mundo. O homem de rosto cheio de cicatrizes olhou para esta cena com espanto. A sensação de ser incapaz de resistir depois de ser agarrado por Long Tiandi antes ainda ecoava em seu coração. De onde veio esse monstro? Vamos, disse Xixin, embora também um pouco chocado ao lançar um olhar para Long Tiandi, que ainda continuava seus ataques. Ele acrescentou, vamos continuar. Se isso continuar, Fan Xingjian estará condenado. Portanto, os 5 uniram forças e continuaram a atacar Fan Xingjian descontroladamente dentro do tempo que apenas eles podiam se mover. Eles continuaram por 100 minutos, que apareceram apenas como um único segundo para os outros. Em um único segundo, as pessoas no canal de transmissão ao vivo só podiam ver as correntes de ar, chamas incontáveis imagens explodindo em torno de Fan Xingjian. Zhou Peng e Long Tiandi apareceram diante de Fan Xingjian sem que ninguém percebesse, permitindo que as repercussões dos ataques se transformassem em correntes de ar e roçassem seus corpos. O que aconteceu? Eles atacaram Fan Xingjian. Superpoderes. Magia. Quem diabos são eles? Inúmeras pessoas assistindo a isso só podiam ver os dois aparecendo em um único segundo. Então inúmeras explosões aconteceram ao redor de Fan Xingjian. Ninguém podia ver o processo. Depois de interromper seus ataques, Zhou Peng e Long Tiandi olharam com cautela para o centro das explosões. Zhou Peng pensou, depois de receber nossos ataques contínuos por 100 minutos, qualquer coisa seria esmagada, não importa o que fossem. Os olhos de Long Tiandi se estreitaram ligeiramente. No entanto, no momento seguinte, depois que todas as explosões se dispersaram, seus olhos se arregalaram quando ele viu Fan Xingjian aparecendo ileso diante deles. Eles deveriam ter salvado o mundo. Ao matar Fan Xingjian, eles se tornariam os heróis do mundo. Está na hora. Uma voz fria soou na mente dos dois homens. Zhou Peng gritou, Xixin, ative sua habilidade rapidamente. Não há necessidade de chamá-lo. Ele já está morto. Fan Xingjian olhou friamente para os dois enquanto sua voz soava na mente dos dois homens mais uma vez. As mudanças no campo magnético da Terra estão quase prontas. Tudo o que resta são vocês. Para falar a verdade, a maneira como vocês usam suas habilidades é muito infantil. Long Tiandi, os últimos 12 dias de orientação que dei a você foram em vão. À distância, com um único pensamento de Fan Xingjian, Xixin foi envolvido pela intenção da espada que Fan Xingjian havia deixado nele, e ele explodiu em inúmeros fragmentos como um grande fogo de artifício. A grande quantidade de partículas de éter em seu corpo se espalhou e cobriu o Polo Sul, juntando-se ao campo magnético da Terra. No momento seguinte, Fan Xingjian apareceu diante de Long Tiandi com um único passo, batendo em sua testa com um único dedo. Falta de vigor, só parece impressionante por fora. Lixo. Long Tiandi voou instantaneamente, trazendo consigo uma série de pós-imagens enquanto voava em direção às Américas. Ele exerceu todo o seu poder, e seu rosto ficou vermelho. No entanto, apesar disso, ele não conseguiu se mover nem um pouco. Ele acabou sendo movido pelo poder que Fan Xingjian canalizou em seu corpo, incapaz de parar, parecendo forte do lado de fora, mas na verdade fraco do lado. Incapaz de resistir a um único golpe. Lixo. Simultaneamente, o olhar de Fan Xingjian se voltou e ele olhou para Zhou Peng. Este estremeceu e voou para a Europa.
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 688. Retorno. Uma violenta força de empurrão agiu no corpo de Zopiane, fazendo-o continuar acelerando. Em um piscar de olhos, ele já havia rompido as barreiras do som, trazendo uma longa corrente de ar atrás de si enquanto voava em direção à Europa em alta velocidade. Zopiane gritou furiosamente, liberando seus poderes psicocinéticos descontroladamente. Fluxos após fluxos de correntes de ar continuaram a ser liberados de forma explosiva, e uma força contrária com uma força de várias 10.000 toneladas continuou atacando por todo o seu corpo. No entanto, eles não conseguiram reduzir sua velocidade nem um pouco. Droga, como as coisas acabaram assim. Zopiane achou difícil acreditar que Fan Xingjian seria tão forte e lançou um olhar casual em sua direção. E pensar que, apesar de dar tudo de si, ele foi incapaz de se defender do ataque de Fan Xingjian nem um pouco. Ele nunca mostrou todo o seu poder no passado. Havia uma sensação de incredulidade desesperada nos olhos de Zopiane. Então, finalmente, ele foi empurrado para a Europa de uma só vez. Simultaneamente, o rosto de Long Tiandi ficou vermelho e sua força física foi liberada ao limite. Seus 4 membros estavam sendo arrastados na atmosfera, todos vermelhos de fricção, como aço derretido. Ele não conseguiu acelerar nem um pouquinho, muito menos parar. Long Tiandi apenas observou enquanto ele voava até o céu acima das Américas e, de repente, parou. Ah! 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 Long Tiandi rugiu loucamente. No entanto, não importa quantos poderes explosivos ele desencadeou ou quanto ele lutou, ele foi incapaz de se mover. Ele só podia observar enquanto seu corpo físico era ancorado por Fan Xingjian. Foi nesse momento que ele realmente entendeu que as habilidades de Fan Xingjian ultrapassaram em muito sua imaginação. O poder que Fan Xingjian exibiu para eles durante esse período foi apenas a ponta do iceberg. Em outro lugar, o homem de rosto cheio de cicatrizes abriu suas asas, querendo voar para longe e escapar. No entanto, uma grande mão apareceu de repente no espaço vazio, agarrando-o na velocidade da luz. Ah! Em meio ao fole furioso, inúmeras chamas de plasma dispararam como se um sol tivesse explodido de repente. Nesse momento, o homem de rosto cheio de cicatrizes liberou todo o seu poder de forma explosiva, comparável a um pequeno míssil nuclear. Este foi o movimento final que ele manteve escondido durante todo esse tempo. No entanto, diante do homem de rosto cheio de cicatrizes, Fan Xingjian apenas soltou um único suspiro. As chamas foram extintas, as partículas se acalmaram e o homem de rosto cheio de cicatrizes voltou à sua aparência original. O que você fez? O homem de rosto cheio de cicatrizes olhou para seu corpo incrédulo. Ele percebeu que todo o poder em todo o seu corpo parecia ter desaparecido, e ele não conseguia sentir nem um pouco das chamas. Posso retirar o que lhe dei a qualquer momento, respondeu Fan Xingjian calmamente. Depois de desfrutar de poderes extraordinários por tanto tempo, é hora de você pagar a dívida. Vá em frente. Com isso, Fan Xingjian balançou a mão e o homem de rosto marcado foi lançado voando em direção ao céu acima da África. Sua mente estava completamente em branco, pois ele ainda estava submerso no espanto de ter seus poderes selados por Fan Xingjian. Fan Xingjian então se virou para olhar para o professor Qian. Este último continuou a permanecer calmo. Quando o professor Qian olhou para Fan Xingjian, ele disse: se você continuar fazendo isso, destruirá o mundo. Destruir o mundo. O universo tem inúmeras opções a cada momento. Mesmo alguém tão poderoso quanto eu é apenas uma partícula insignificante de poeira diante do rio do tempo. Incontáveis mundos paralelos nascem a cada minuto e a cada segundo. Há mudanças infinitas no futuro e ninguém é capaz de ver verdadeiramente todos os futuros à frente. Fan Xingjian passou pelo professor Qian lentamente com sua voz ecoando na mente do professor Qian. Era como se ele estivesse murmurando para si mesmo, mas também como se estivesse compartilhando a compreensão que havia feito durante esse período de tempo. O que você vê não tem sentido. Os resultados de suas precognições são apenas um sonho.
Que tipo de arrogância lhe dá confiança de que você pode prever o futuro? Enquanto Fan Xingjian falava, o professor Qian também foi lançado voando com um único pensamento. Em um piscar de olhos, o professor Qian continuou acelerando sem parar, cruzando a Ásia como um meteoro. As 4 pessoas estavam flutuando respectivamente acima de 4 continentes diferentes. No momento seguinte, eles explodiram com um único pensamento de Fan Xingjian, e as partículas de éter em seus corpos se espalharam pelo céu como fogos de artifício, espalhando-se em direção aos continentes. Seus poderes foram instantaneamente esgotados e, conforme as partículas de éter em seus corpos fluíssem completamente, os 4 perderiam seus superpoderes iniciais. Além disso, devido ao fato de que Fan Xingjian os havia incapacitado de suas habilidades, eles nunca seriam capazes de cultivar novamente, e seus corpos físicos agora eram ainda mais fracos do que os das pessoas comuns. À medida que mais e mais super-humanos aparecessem no mundo no futuro, seus futuros seriam muito sombrios e a maior possibilidade seria que eles fossem apreendidos pelos militares para pesquisa. Com as mudanças que Fan Xingjian fez no campo magnético da Terra, a densidade das partículas de éter em todo o mundo parecia ter atingido um pico neste momento. Fan Xingjian levantou a cabeça e desencadeou infinitas intenções de espada de seu corpo. Ele começou a acumular vontade marcial com base nos métodos dos manuais secretos das várias setas e tentou sentir seu corpo físico que estava no Miracle World. No momento seguinte, fora do espaço-tempo infinito, parecia haver uma onda de poder extremamente forte conectando-se ao seu corpo. Fan Xingjian seguiu a orientação desse jorro de poder e sentiu seu corpo físico que ainda estava nos céus de 9 camadas. Fan Xingjian entendeu que o jorro de poder extremamente poderoso era dos seus de 9 camadas. Foi com a ajuda dos seus de 9 camadas que ele conseguiu sentir a existência de seu corpo físico. Eu finalmente fiz um avanço para o 3º nível do nível divino. No momento seguinte, Fan Xingjian sentiu uma poderosa força de atração em seu corpo e sentiu como se estivesse pisando no ar. Com um flash, ele chegou antes de Fan Xingjian, Zhao Yuting e Suzu. Com um único toque de seu dedo, ondas de profundas intenções de espada brotaram nas mentes das 3 senhoras. Ele sabia que, se perdessem sua proteção, os 3 poderiam acabar confinados pelo resto da vida e até sujeitos a todo tipo de perseguição. Mesmo em um cenário melhor, eles seriam monitorados por toda a vida, e também haveria pessoas que os procurariam por vingança, pois não seriam capazes de encontrá-lo. Vou te presentear com uma coisinha por causa da nossa afinidade. Enquanto Fan Xingjian falava, fluxos de intenções de espada se estendiam dos corpos das 3 mulheres. A intenção da espada que Fan Xingjian deu a eles permitiria que eles se tornassem especialistas de primeira linha neste mundo. Eles poderiam até se tornar mais fortes do que Long Qiande, Zhou Peng e os outros, o que permitiria que eles se protegessem nesta terra. Depois que tudo foi concluído, através da câmera do telefone que Suzu carregava, Fan Xingjian foi visto começando a emitir luz de espada sem fim de seu corpo. Então ele lentamente subiu em direção ao céu. Sob o olhar de inúmeras pessoas em toda a terra, Fan Xingjian se transformou completamente em um feixe de luz e desapareceu. Ele transcendeu aos céus. Ele saiu assim. Deus, você nos abandonou? Deixando para trás inúmeros terráqueos em transe, Fan Xingjian deixou este mundo completamente. Quando ele abriu os olhos novamente, ele havia retornado ao seu corpo físico. Ele levantou a cabeça e viu que a segunda camada dos céus de 9 camadas já havia desaparecido. Como resultado de sua vontade marcial cruzar a dimensão infinita do espaço-tempo e, em seguida, retornar novamente ao seu corpo físico, uma nova conexão indescritível se formou entre seu corpo físico e sua vontade. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.